Por que é tão difícil se relacionar hoje em dia? Por que homem e mulher não conseguem ter um relacionamento harmonioso, não conseguem viver felizes, sem tantas brigas e sem tantas divergências? Esse é um dos temas que eu gostaria de tratar com vocês hoje, tá bom? E antes da gente continuar este vídeo, já deixa aqui o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante, para que ele divulgue este vídeo para milhares de pessoas. E se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá certo? Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal e a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, dá essa força aqui para que o nosso canal possa crescer mais e mais. Uma das teorias que eu acredito que seja muito importante a gente ter noção e que nos ajuda a entender por que os relacionamentos muitas das vezes falham, porque as pessoas não têm noção do seu próprio eu. Geralmente as pessoas não sabem responder uma simples pergunta, né? Que é a seguinte: quem é você? Me conte quem você é. E geralmente as pessoas respondem com o nome de profissão, respondem o tipo de faculdade que estão fazendo, o curso que estão cursando e assim por diante. Mas as pessoas não sabem dizer quem elas são. E eu noto isso em psicoterapia, eu atendo muitas pessoas, e eu observo que esta pergunta é muito difícil de ser respondida. E não só isso, existe um outro agravante que dificulta as pessoas de se conhecerem, que é o seguinte: bom, as ideologias estão aí para confundir as pessoas. Então, de certa forma, as pessoas não dizem aquilo que elas são, elas replicam aquilo que a cultura diz ou que as ideologias dizem que elas são. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece com o conceito de homem e mulher hoje em dia? Bom, uma das coisas que a gente precisa notar é o seguinte: aqui é proibido ser homem, certo? E é proibido ser mulher em essência. Ou seja, o que isso quer dizer? Bom, em muitos casos eu observo o seguinte, que é proibido que a mulher seja uma mulher feminina, ou seja, se ela quer cuidar de casa, se ela quer cuidar dos filhos, se ela quer ter um amor pela família, ela entende que isso é a vocação dela, não existe parâmetros sociais para que isso se confirme na personalidade dela. Geralmente, o que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer o seguinte: olha, ficar em casa cuidando dos filhos e do marido é algo opressivo, ou seja, é algo proibido, é algo que não vai te fazer feliz. Então, se a gente tem uma multidão, uma massa concordando com essas diretrizes, concordando com esse discurso, o que vai acontecer? Automaticamente, para que nós possamos pertencer a algum grupo, então é óbvio que a gente vai dar ouvidos para o que todo mundo está dizendo. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte dessa mentalidade de tribo que a gente tem. Toda vez que a gente participa de um grupo e aquele grupo reafirma aquilo que a gente acredita, então a gente se sente pertencentes, a gente se sente bem ao ingressar naquele grupo. E é óbvio que se você pegar a história das civilizações mais antigas, você percebe que um dos elementos do grupo, né, da tribo, é passar segurança. Então, a mulher que, de certa forma, tem um pensamento que faz parte da sua personalidade, dos seus valores e princípios, e se ela não tem um grupo que fomenta isso que está dentro dela, automaticamente ela vai precisar se desfazer dessas ideias para pertencer a um grupo que tem uma ideia completamente oposta. Então aí você já percebe essa descaracterização do eu. A gente já percebe que existem mulheres que têm aquele potencial, aquele desejo de cuidar da família, dos filhos, do marido, cuidar de casa, mas elas não têm um apoio que de fato possa enfatizar esse traço característico da sua personalidade. Então, existe essa desconstrução do eu. Com os homens acontece a mesma coisa. É interessante que a maioria dos homens hoje tem um medo de ser homem, ou seja, tem um medo de dirigir, tem um medo de ser provedor, tem um medo de assumir o controle da sua família, num bom sentido, obviamente, o bom sentido de governo. Os homens, infelizmente, não conseguem assumir este papel. Por quê? Porque existe um elemento de desconstrução que caracteriza o seguinte: olha, todo homem que é provedor, todo homem que quer ser um líder, todo homem que quer ter sucesso na vida, não está dando espaço para as mulheres. É isso que acontece. Então, de certa forma, os homens se sentem culpados por serem homens, por serem líderes e por serem
provedores. Então, quando a gente tem uma sociedade que fica descaracterizando o homem, automaticamente ele vai dar lugar para as mulheres assumirem o controle. Mas veja bem, essa noção do eu, ela é muito importante. Por quê? Porque o homem, não é proibido que o homem dê lugar para a mulher liderar, certo? A liderança da mulher é uma liderança coadjuvante, ou seja, ela governa junto com o homem. Ela não pode tirar o homem do governo para governar sozinha. Os dois precisam governar. Então, dentro dessa perspectiva, os homens perderam essa capacidade de trazer a mulher para a liderança junto com ele. E acontece o seguinte, toda vez que ele se descaracteriza, quando ele não tem noção do seu próprio eu, o que é que acontece? Ele faz com que a mulher se torne uma substituta dele. Então ele deixa de exercer aquele poder, aquela capacidade masculina e acaba entregando somente para a mulher. E o que acontece? A mulher acaba deixando de ser feminina para ser uma líder. Mas só que o que acontece? Essa descaracterização do eu faz com que os dois percam a noção de quem eles são. Por exemplo, eu já atendi diversos homens que diz o seguinte, olha, eu gostaria muito de liderar, eu gostaria muito de ser o provedor, mas a minha esposa não deixa. Porque todas as decisões precisam passar pelo aval dela. Ou muitas das vezes ela anula aquilo que eu quero, aquilo que é bom para a família, para fazer o que ela quer. E muitas das vezes isso acaba gerando um conflito e as coisas acabam não se resolvendo. Então, para você ter noção de que homem e mulher precisam entender quais são as suas funções, quais são os potenciais que já existem dentro deles para que eles possam cultivá-los. Entende? Então, geralmente, cada um está sendo aquilo que não nasceu para ser. E em psicoterapia, a gente precisa muito ajustar essas coisas. Inclusive, se você sente que há um desajuste na sua personalidade e se você gostaria realmente de fortalecê-la, vou deixar o link aqui na descrição do meu WhatsApp para que você entre em contato para que a gente faça um trabalho terapêutico voltado para o fortalecimento da sua personalidade, tá certo? E aí, pessoal, isso é muito sério, por quê? Porque você fica diante do mundo, diante da sociedade, sem saber quem você é. Né? Por exemplo, uma característica muito marcante da energia masculina é o quê? É a provisão. Sempre foi, sempre existiu isso. E hoje em dia a gente encontra homens que não querem isso, que querem a ajuda da mulher para serem provedores. Veja bem, eu vim de uma época em que eu pensava o seguinte, olha, na época que eu não tinha namorada, né, eu pensava assim, olha, eu não vou arrumar uma namorada agora porque eu não tenho trabalho. Então, de certa forma, como é que eu vou ser um provedor? Se eu quiser chamar essa mulher para sair, como é que eu vou pagar a conta? Eu ficava com vergonha alheia se eu tivesse que pedir para os meus pais dinheiro para sair com uma garota. Porque faz parte da natureza masculina não só pagar a conta, mas estar dentro de uma relação e poder prover para alguém. Existe nobreza nisso. O homem se sente bem ao chegar num restaurante e pagar a conta. E isso não tem nada a ver com, mas a mulher só quer que o homem pague a conta. Não, não tem nada a ver. A questão é, a própria masculinidade do homem, o próprio potencial masculino anseia por isso, por liderança, por prover, por defender e assim por diante. O homem que chega num restaurante e fica querendo rachar a conta, veja bem, ele ainda não está completamente no seu polo masculino. Bom, eu ficaria com muita vergonha se, sei lá, eu saísse com alguém e a mulher quisesse rachar a conta comigo. Entende? Então aqui não é a questão de puta que pariu, eu sempre bato nessa porra desse tripé. Vamos lá. Então, dentro dessa perspectiva, eu ficaria muito envergonhado se uma mulher precisasse pagar a conta. Porque a partir do momento que eu pago uma conta, eu sei que eu estou no meu polo masculino e eu me sinto muito confortável com ele. Porque se eu lutar contra isso, eu vou ter que ser outra coisa que eu não nasci para ser. Então, essa noção do eu é muito importante para que as pessoas tenham noção dos seus papéis dentro de um relacionamento. Se a mulher entra num relacionamento não sabendo quem ela vai tentar reproduzir uma coisa que ela não é. E isso vai entrar em conflito com quem o homem é. O homem é a mesma coisa, se ele não tem a noção de quem ele é,
Se ele não está no seu polo masculino, o que vai acontecer? Ele vai exigir da mulher que ela compense um traço de personalidade que ele não tem. E é por isso que os casais acabam ficando desajustados. Cara, isso é um caso muito consistente em psicoterapia que eu mais observo as pessoas chegando no meu WhatsApp com essa demanda, que é o seguinte: olha, eu sou uma mulher, eu pago a escola da minha filha, eu trabalho, eu pago as contas e o meu marido é acomodado. Veja bem, os dois estão num polo completamente oposto da sua própria natureza, certo? O homem chega na psicoterapia e diz o seguinte: olha, minha esposa lidera, minha esposa trabalha e não sobra tempo para eu liderar. Eu que tenho que cuidar da casa, fazer comida, levar os filhos na escola e assim por diante. Ou seja, ele está num polo que não é dele. Por isso que esses problemas vão se perpetuando e parece que os problemas não têm solução. E aí que entra uma coisa muito perigosa, que é o seguinte: o divórcio, porque na vida entre os casais, mesmo que os polos estejam desajustados, os filhos não vão deixar de nascer. Então os filhos nascem e aí eles ganham de presente um divórcio. Aí o filho nasce sem o pai, né, geralmente, né, os filhos idealmente ficam com a mãe e eles crescem sem pai e o que acontece? Você cria um lar completamente desestruturado e essas crianças possivelmente vão carregar traumas que vão ser levados de geração em geração. Então, cara, você quer melhorar o seu relacionamento? Velho, volta pro seu polo masculino. Mulher, você quer restaurar o seu casamento? Volta pro seu polo feminino. Tenha noção de quem você é. Você precisa saber quem você é e o potencial que já existe em você que precisa ser cultivado e desenvolvido. Porque possa ser que você esteja no polo errado e você esteja desenvolvendo uma coisa que não é sua. O homem é a mesma coisa, você pode estar no seu polo e esteja desenvolvendo algo que não é seu. É por isso que acontece esse desajuste. E aqui, para a gente finalizar o nosso vídeo, é o seguinte: às vezes não se trata do relacionamento, se trata de você, certo? Então, muitas das vezes, pessoas vêm aqui para restaurar o próprio casamento e eu preciso dizer o seguinte: olha, eu não vou restaurar o seu casamento, eu vou restaurar você. É você que precisa ser restaurado. É você que precisa ser restaurada. Porque a partir do momento que você volta para o seu polo natural, aí sim os seus relacionamentos darão certo. Por quê? Porque a outra pessoa vai voltar para o polo dela. E quando ela entra em contato com o verdadeiro polo dela, ela vai perceber que se sente confortável. Então, muitas das vezes, dentro de um processo de restauração de casamento, só basta uma pessoa ser restaurada, que a outra naturalmente vai voltar para o seu polo, certo? Então, era esse papo que eu gostaria de bater com vocês hoje. Eu estava refletindo sobre esse tema e eu pensei, poxa, vou trazer aqui para o YouTube porque eu acredito que as pessoas vão gostar desse tema, tá certo? Se você esteve neste vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a sua opinião. Você concorda com isso? Você acha que as pessoas estão longe dos seus polos, estão vivendo vidas que não são delas? Comenta aqui embaixo também a sua experiência de vida, os seus relacionamentos deram certo, não deram certo? Comenta aqui embaixo, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like neste vídeo para que o YouTube possa divulgar este vídeo para milhares de pessoas. Isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.